Bom, voltamos aqui à nossa atividade, né? Tomou o café, já fez o xixizão, né? Já deu uma descansadinha. Para não mudar o esquema, né? Eu preciso da minha cafeína aqui. Então agora a gente vai começar a resolver os problemas. Eu vou resolver alguns problemas com vocês, alguns eu vou deixar indicado, né? E vou passar depois mais alguns exercícios para vocês que eu vou estar, né? Eu vou caminhar pelo AVA, tá? Então, moçada, vamos lá. Espero que vocês entendam, prestem bastante atenção. Eu vou fazer devagar, com calma, tá? Para vocês poderem me acompanhar aí de boa, beleza? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui na tela uma viga biapoiada e uma carga concentrada de 5 quilonewtons, tudo bem? Não é difícil de você perceber, deixa eu pegar aqui uma canetinha, né? Acho que é a azulzinha ou vermelhinha? Vermelhinha, né? Acho que destaca mais. Não é difícil perceber, esse daqui é o apoio fixo, né? Que nós vamos chamar de A, e dizer que nele vai ter uma reação de apoio vertical para cima, chamada VA. E aqui está o apoio B, que vai ter uma reação de apoio vertical e para cima, que nós vamos chamar de VB. Este apoio fixo ainda permite, né, uma reação na horizontal, que eu vou chamar de HA. Mas ao observar a estrutura, você vai ver que não tem nenhuma força na direção horizontal. Então eu já sei que esta reação aqui vai ser zero. Ela não tem tendência de ir para a esquerda nem para a direita. Tudo bem? Eu vou fazer mais um detalhezinho aqui para vocês. Eu vou pegar aqui, mudar a cor da minha canetinha um pouquinho, tá? E vou fazer aqui assim, olha. Eu vou chamar, tá? Esse trecho aqui de Azinho, esse trecho de Bzinho, e de fora a fora, né? Eu vou chamar de L, tá? Não bota reparo na letra não, tudo bem? E vou resolver primeiro esse exercício com vocês na forma literal, tá? E vamos criar aqui duas formulazinhas que pode ajudar vocês toda vez que você tiver viga biapoiada e uma carga ou duas cargas concentradas entre os apoios. Tudo bem? Bom, então vamos começar aqui pelo modo convencional, tá? Deixa eu voltar aqui na minha canetinha, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha vermelha de volta. Vamos lá. A gente começa o exercício assim. Somatória de todas as forças na direção vertical tem que dar zero. Vou considerar positivo o que tiver para cima. Quem é que está para cima? O VA e o VB. Quem é que está para baixo? Esta carga de 5 kN que eu vou chamar de P. Isso tem que dar zero. O VA e o VB são as minhas incógnitas. O P eu conheço. Passo para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Tudo bem? Aqui é como se eu tivesse uma equaçãozinha com duas incógnitas. Preciso de uma outra equação. A outra equação sai daqui, olha. Somatória dos momentos das forças. Tem que dar zero. Você vai escolher um ponto de rotação. Pode ser o ponto A, onde tem duas forças aplicadas, pode ser o ponto B, sem problema nenhum. Você pode escolher o ponto que você quiser, ou A, né? Tinha esquecido de marcar, ou B do lado de cá, tá? Se ela está em equilíbrio, a soma dos momentos da força vai dar zero. Não interessa qual ponto você escolhe. Normalmente, eu vou escolher o ponto em que eu tenho mais de uma força aplicada, porque daí estas forças nesse ponto não vão produzir momento. O momento da força, só para dar uma relembrada, né?
vamos fazer aqui embaixo, aqui no cantinho, como é que eu calculo o momento de uma força? Vocês aprenderam em algum lugar, de uma maneira bem simples, que é a força vezes a distância, né, vezes o seno de um determinado ângulo alfa que existe entre o sentido da força, né, né, e a distância em relação ao ponto P, onde eu vou ter a rotação. Tudo bem? De maneira geral, moçada, este F vezes seno de alfa tem a função de descobrir a componente da força perpendicular à distância. Então, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou sempre ter a força e a distância ao ponto de rotação perpendicular à força. E aí eu não preciso me preocupar com este seno de alfa aqui. Tudo bem? Então, isso foi só para relembrar, tá? Vou dar uma apagadinha aqui e a gente vai mostrando conforme vai fazendo ali ou calculando. Tudo bem? Então, vamos apagar aqui, beleza? Vamos pegar minha canetinha de volta. Peguei a canetinha de volta. Vamos lá. Eu vou escolher como ponto de rotação, então, o ponto A, aonde eu tenho duas forças aplicadas. Observe, não existe distância entre o HA e o ponto A. Não existe distância entre o VA e o ponto A, né? Esses dois pontos estão passando em cima do ponto que eu tomei para a rotação, então eles não tendem a fazer a peça girar para lado nenhum. Já a força P em relação ao ponto A, né? A força P em relação ao ponto A, esta tende a fazer a peça girar no sentido horário. E nós vamos considerar positivo quando a tendência é de rodar no sentido anti-horário, tá? É só uma convenção, tá, gente? Bom, como a força P em relação ao ponto A tende a fazer rodar no sentido horário, o momento vai ser negativo. E como é que eu calculo o momento? Eu faço a força P vezes a distância até o ponto A, que eu chamei de Azinho. Beleza? Agora, olha a força VB. A força VB está aplicada no ponto B. Quem é que eu estou considerando como rotação? O ponto A. Então, aqui no ponto B, esta força VB tende a empurrar a peça para cima, tendendo a fazer com que ela rode no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, é positivo. E vai ser VB, que eu não conheço, vezes a distância, né, da linha de ação da força, que é esta linha vertical aqui. Tem aqui uma linha vertical, né? A linha de ação da força até o ponto A, que neste caso seria o 4 metros, que eu vou chamar aqui de L por enquanto. Como não tem nenhuma outra força, isso é igual a zero. Tudo bem? E eu tenho aqui, então, que VB vezes L é igual a P vezes A. Né? Passei para o outro lado da igualdade, mudo o sinal. Portanto, concluo que o meu VB vale P vezes A dividido por L. Isto daqui é uma formulazinha para você achar a reação VB. Sempre que você tiver cargas concentradas entre os apoios A e B. Beleza? Isso fica valendo. Então, vigas biapoiadas, cargas concentradas entre os apoios, eu posso aplicar esta expressãozinha para achar, né, a reação VB. Bom, e agora a reação VA? Se eu descobrir o valor de VB, eu venho para esta expressão aqui, ó. Eu venho para esta expressão aqui. E no lugar do VB, eu vou escrever P vezes A sobre L. Isso é igual a P. Vou passar
para o outro lado da igualdade, e eu tenho assim, P vezes A sobre L, perdão, P menos P vezes A sobre L, tá? Você já aprendeu em algum lugarzinho lá na matemática que a gente pode brincar da seguinte forma. Eu posso colocar um L aqui, coloco um L aqui, né? E agora eu tenho o mesmo denominador. Aí é só trabalhar aqui o lado de cima, de boa, tá? Eu coloco o P em evidência e fica L menos A sobre L. E vou descobrir que o VB vale L menos A, ó, L menos o A, que é que sobrou? O B. Então, L menos A é B. Então, tenho B ponto, perdão, a carga P vezes o B, dividido pelo L. Tá? Então, está aqui. Estas duas formas de achar as reações de apoio, elas valem quando você tem uma viga biapoiada e uma carga concentrada entre elas. Beleza? Bom, olha aqui para mim. Como é que você vai saber para que lado roda? Por exemplo, eu escolhi o ponto A, tá? Aí você vai segurar a tua canetinha, como se aqui fosse o ponto A, e ó, o carregamento P é para baixo, então ela vai rodar no sentido horário. O VB é para cima, ela vai rodar no sentido anti-horário. Beleza? Entenderam a ideia? É essa a situação, tá? Bacaninha para vocês? Ou será que ficou ao contrário no vídeo? Bom, mas é dessa forma que você vai ver. Você vai estar olhando para a peça, segura a canetinha, e você olhando para a peça anti-horário, você olhando para a peça horário. Tudo bem? Beleza? Bom, é lógico que para esse exercício, como o Azinho e o Bzinho são iguais, as reações de apoio VA e VB serão iguais, lógico. Está bem no meio do caminho, simetria, né? Então, voltemos para o exercício. Está bem no meio do caminho, simetria, metade para cada um. Então, VA igual a VB, e vale, então, o carregamento 5 vezes 2, dividido pelo comprimento da peça 4. Portanto, o VA é igual ao VB, e isto vale 2,5 quilonewtons. Opa, ô letrinha feia. Mas está aí. Espero que tenha entendido esse exercício. Tudo bem? Vamos para o exercício seguinte. Aqui eu tenho agora, né, uma viga biapoiada, né? Você já percebeu aqui que do nosso ladinho aqui esquerdo, nós temos o apoio A, do ladinho direito a gente tem o apoio B. Este daqui permite uma reação, opa, botão errado. Este aqui permite uma reação na vertical, este daqui permite uma reação na vertical e uma na horizontal, que é o HB, né? Que você já sabe, bem bonitinho, nossa, que B feio que eu fiz, que ele vai dar zero porque eu não tenho nenhuma força na direção horizontal. Tudo bem? Mas vamos lá, agora aqui tem uma diferença. Eu tenho um carregamento distribuído de maneira uniforme ao longo destes 3 metros e outro ao longo dos outros 3 metros. A viga toda tem, de fora a fora, 6 metros de comprimento. Tudo bem? Legal. Então, olha lá. Como é que eu vou resolver isso? Quando eu tenho uma carga distribuída, lembra da aula teórica? Eu posso concentrar esta carga distribuída para efeito de calcular as reações de apoio. Como é que eu faço isso? Esta área da nossa distribuição aqui, ó, esta área da distribuição, isso é um retângulo, não é um retângulo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Lado vezes lado. A base aqui vale 3, a altura vale 1. Então, eu vou colocar aqui uma carga concentrada, P, que eu vou chamar de P1, que vale a base 3 metros, vezes 1 quilonewton por metro, e isso vai dar 3
quilonewtons. Tudo bem? Esta carga concentrada vai estar aplicada bem no meio desse caminho, portanto, 1,5 metro, né? Umzinho feio aqui, né? Caramba, deixa eu apagar, né? Nossa, ficou muito feio esse 1 aqui, tá? Voltemos para a minha canetinha. Então, aqui, ó, 1,5 metros. Tudo bem? Bom, aqui é a mesma coisa. Esta outra área é a base 3 vezes a altura, né, que é a carga concentrada, que eu vou chamar de P2, a base 3 vezes a altura, 2 quilonewtons por metro. Isto vai dar 6 quilonewtons. Aplicada aonde? Aplicada aonde? Bem no meio do caminho, tá? Vocês não estão vendo, mas eu vou tomar um golinho de café. Limpar a garganta. Bem no meio do caminho. Ou seja, a que distância do apoio B? A distância de 1,5 metros. Tá? E aqui, olha, entre essas duas cargas concentradas, eu tenho 3 metros. Tudo bem? Então, vamos lá de novo. Deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha, tá? Voltar aqui no meu vermelhinho. Ó, agora eu vou fazer assim para dar uma limpada ali no desenho. Eu vou considerar aqui a nossa viga, vou considerar aqui o ponto A, vou considerar aqui o ponto B. Aqui eu vou simplesmente imaginar que eu tenho a reação de apoio VA, aqui eu tenho a reação de apoio VB, e aqui eu tenho a reação de apoio HB, que a gente já sabe que ela vale 0. E tenho aqui uma carga concentrada, né, que é o nosso P1 de 3 kN. E aqui uma outra carga concentrada, que é o nosso P2 de 6 kN. Tudo bem? E aqui a nossa distribuição das distâncias, tá? Aqui eu tenho 1,5 metros, 1,5 metros. Aqui eu tenho 3 metros e aqui 1,5 metros. Tá ok? E vamos trabalhar, né? Aplicando aquilo que a gente aprendeu, né? O feijão com arroz, de cima e embaixo, bonitinho. Então, somatória das forças na direção vertical tem que dar 0, positivo que tiver para cima, negativo que está para baixo. Em outras palavras, as forças que estão empurrando para cima têm que ser igual às que estão empurrando para baixo. Ou seja, VA mais VB, menos 3, menos 6, a hora que você passa para o outro lado de igualdade, vai dar mais 9 quilonewtons. Ou seja, as forças que estão empurrando para cima têm que ter o mesmo valor da soma das forças que estão empurrando para baixo. E montamos aqui a nossa primeira equação com duas incógnitas. A segunda equação é a do momento, somatória dos momentos das forças. Desta vez, eu vou escolher o ponto B. E aqui, positivo se rodar no sentido anti-horário. Tá? Por que eu escolhi o B? Por aquela razão. Eu tenho duas forças. Tá? E ali no B, estas duas forças, deixa eu mudar agora a cor da caneta. Estas duas forças, elas estão passando em cima do ponto B. Como elas estão passando em cima do ponto B, elas não produzem momento em B. Ó. Não existe distância entre a linha de ação das forças e o ponto B. Então, elas não produzem momento. Agora, olha onde está a linha de ação do VA. Olha onde está o ponto B. Ela vai tender a rodar no sentido horário. Olha a força P1, a linha de ação dela. Olha o ponto B. Ela vai tender a rodar no sentido anti-horário. O mesmo a força 2, no sentido anti-horário. Beleza? Então, vamos lá. Menos
6 vezes VA. O que é isso, professor? Ó, a reação VA está aqui no ponto A, né? Aqui no ponto A, e a distância do ponto A até o ponto B é 6 metros. Então, 6 VA. A distância da carga 1 até o ponto B, 3 mais 1,5, 4,5. Então, agora é mais, porque é no sentido anti-horário. 3 vezes 4,5. A carga de 6 até o ponto B, mais 6 vezes 1,5. E esta soma tem que dar 0. Menos 6 vezes o VA tem que ser igual. Ora, 3 vezes 4,5 é 13,5. 6 vezes 1,5 é 9. Esta conta vai dar menos 22,5. Se você multiplicar todo mundo por menos 1, isso vai ficar positivo. Então, eu tenho 6VA igual a 22,5. Portanto, o valor de VA, o 6 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Vamos colocar aqui. Eu tenho 22,5 dividido por 6, e esta conta vai dar 3,75 kN. Este valor é uma das minhas respostas. Eu vou substituir ele nesta expressão e descubro, então, o valor do VB. Que valor que somado com 3,75 vai dar 9? Lógico, VB vale, então, 5,25 kN. Tudo bem? Beleza? Professor, podia ter aplicado aquela formulazinha? Podia. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo. Deixa eu mudar a cor da caneta de novo aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta verde aqui. Não, roxinha, né? Uma caneta roxinha, tá? Olha lá. Vamos pegar, por exemplo, o lado VA. Quantas cargas concentradas eu tenho? 2. Eu tenho esta carga aqui de 3 e aquela ali de 6. Então, olha lá. Carregamento vezes a distância do lado oposto. Se o apoio A está aqui, o que é o lado oposto? É o 3 mais 1,5. 4,5 dividido pelo comprimento da peça 6. Mais, olha lá, 6 vezes 1,5 dividido por 6. Aqui eu já vou simplificar este 6 com esse. Aqui também. Ali fica 1, aqui fica 2. 4,5 dividido por 2, 2,25. Portanto, VA, 2,25 mais 1,5, 3. Opa, de novo, 3,70. Opa, ficou feio aqui, né? Ficou feio. Vamos apagar, borrachinha. Vamos lá. Minha canetinha de volta. 3,75 kN. Se você fizer o mesmo para o lado B, você vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Entenderam até aqui? Joia. Este próximo exercício eu vou deixar para vocês. Vocês têm uma carga distribuída, tá? Uma carga distribuída, ó, de fora a fora, tá? Que vale 3 kN para cada metro. Como vocês têm 4 metros, vai dar aqui, olha, junto com a carga concentrada de 8, uma outra carga concentrada de 3 vezes 4, né? 3 vezes 4, 12 kN. Agora vocês têm duas cargas concentradas bem no meio. Não vou nem falar a resposta, hein? Essa é com vocês, tá?
Bom, aqui eu tenho agora duas cargas distribuídas. Uma bonitinha, um retângulozinho bem legal, simplesinho, que a gente já pode achar a carga concentrada aqui, né? Bem no meio do caminho. E esta carga concentrada, vou chamar aqui de P1, ela vale 3 vezes 2, 6 quilonewtons. Está aplicada do apoio, que eu vou chamar de B, ela está a uma distância de 1 metro. Tudo bem? Aqui eu tenho uma carga distribuída, só que de forma triangular. A área desse triângulo é a minha carga concentrada, tá? Eu vou chamar aqui de P2. Sempre lembrando, gente, isto vale para efeito de calcular a reação de apoio, tá? Esta carga 2, então, é a base, 2 metros, vezes a altura do meu retângulo, 3 kN por metro, dividido por 2, eu tenho aqui 3 quilonewtons. Tudo bem? E qual é a distância que ela está do apoio, que eu vou chamar de A? Bom, o centroide do triângulo fica a 1/3 da base, sempre medindo a partir desse ângulo aqui, ó, desse ângulo reto para nós aqui. Tudo bem? Então, 1/3 de 2 é... Ó, que coisa estranha, né? 1/3 de 2 é 2/3. Tudo bem? Está aqui, então. O nosso apoio A é um apoio simples, e em sendo um apoio simples, ele me permite apenas uma reação de apoio, que é o nosso VA. O nosso VB é um apoio fixo, ele permite duas reações de apoio, o VB e o HB, tá? São duas reações de apoio. E esse a gente já sabe que é zero, porque não tem nenhuma força atuando na vertical, tá? Aliás, na horizontal. Professor, posso aplicar aquela formulazinha para achar o VA e o VB? Agora não. Você tem as cargas concentradas, mas elas não estão entre os apoios, tá? E isso te daria um pouco de trabalho para você poder aplicar. A gente vai aqui no convencional, tá? E vou ganhar um tempinho aqui, se vocês me permitem. Tudo bem? Então, olha lá. Somatória das forças na direção y igual a zero. Por convenção, a gente diz que positivo é o que está para cima. Então, vocês já entenderam que o VA para cima mais o VB para cima tem que ser igual a 9 quilonewtons para baixo. Tudo bem? Somatória dos momentos das forças, e eu vou escolher aqui, só para me garantir, o ponto B. Por quê, professor? Por aquele mesmo motivo. Lá no ponto B, a princípio, eu teria duas cargas sendo aplicadas, né? E se eu escolher este ponto B, estas duas cargas têm a sua linha de ação em cima desse ponto, então não existe distância, não vai existir o momento, beleza? Então, mais uma vez explicando, deixa eu mudar aqui a corzinha da minha caneta, tá? Olha lá, moçada. Deixa eu ver se esse verde vai aparecer. Ó, olha a linha de ação da carga P2, né? Ó, esticar aqui. A linha de ação da reação VA. A linha de ação da carga P1. Tá vendo? A linha de ação do carregamento, opa, me perdi aqui, do carregamento VB. E a linha de ação do carregamento HB. O HB e o VB passam em cima do ponto A, então eles não estão produzindo momento. Em compensação, as outras três estão produzindo momento. Beleza? E agora, nessa altura do campeonato, né? Lembra? Agora você vai segurar a canetinha no ponto B e o teu indicador da mão esquerda vai mostrar para você o sentido, né, das forças, tá? O sentido da rotação. Beleza? Então vamos lá. A carga 2, esse verdinho ficou fraco, né? Deixa eu
pegar uma cor mais fortinha aqui para a gente trabalhar. Peguei aqui esse azul escuro aqui, tá? Ó, esse carregamento aqui, então, vai tender a rodar no sentido anti-horário positivo. Então, vai ser 3 vezes. Qual é a distância da carga 2 até do outro lado? Essa distância é 2/3 mais 4 metros. Tudo bem? VA. O VA vai tender a rodar no sentido anti-horário. Então, menos 4 vezes o VA. O carregamento 1 vai rodar no sentido anti-horário. Então, é mais. Mais 6 vezes 1. Esta soma tem que dar 0. Tudo bem? Tranquilinho? Bom, se eu fizer aqui a famosa distributiva, 2/3 vezes 3 dá 2. 3 vezes 4 dá 12. Menos 4VA mais 6 igual a 0. Portanto, eu tenho 2 mais 12, 14. 14 mais 6, 20. Se eu não errei nenhuma conta. Tudo bem? Então, se eu não errei nenhuma conta, eu tenho menos 4VA igual a menos 20. Menos os dois lados, fica tudo mais. O que vezes 4 dá 20? 5. Portanto, o meu VA vale 5 kN. Se o meu VA vale 5 kN e os dois juntos têm que valer 9, quanto é que vale o VB? O VB vale 4 kN. Tá aí, galera. Deixa eu voltar vocês aqui para mim. Espero que tenham gostado, tá? Que vocês tenham entendido, beleza? E eu acredito que nós vamos conseguir criar aí um outro canal para a gente se comunicar e, de repente, até tirar algumas dúvidas. Mas daí a gente vai estar trabalhando isso através, né, de algum link, a gente informa vocês aí por aquelas mensagens do AVA. Tudo bem? Essa aula de hoje vai estar postada ali, se eu não me engano, na nossa quinta aula, tá? Se eu não me engano, nossa quinta aula. Tudo bem? Até mais, fiquem com Deus e se cuidem, hein?